A palavra direta de hoje é sobre esse momento conturbado que a nossa nação vive. Às vezes eu fico me perguntando por que o Brasil está enfrentando tantas dificuldades. Por que já tivemos impeachment de 2 presidentes e agora estamos com vários pedidos de um terceiro impeachment? Por que temos tanta dificuldade de acreditar que tudo que é Lava Jato, tudo que está sendo feito no país vai se traduzir realmente em justiça, em punição a quem tem que ser punido, em apoio a quem tem que ser apoiado, em transformação do quadro político brasileiro? Às vezes, eu fico pensando que a nossa nação não está debaixo do jugo de Deus. Creio que a nossa nação está debaixo de uma certa condenação de Deus. Pastor Josué, por que você diz isso? Eu vou dizer por quê. É porque a igreja se calou. O que a gente mais vê são pessoas aplaudindo políticos que historicamente são corruptos. O que a gente mais vê são pessoas entrando nos púlpitos das igrejas durante as campanhas políticas, não fora de período eleitoral, durante as campanhas políticas, e pedindo voto e fazendo parcerias com várias denominações e igrejas, mesmo aquelas pessoas tendo várias acusações sobre elas, acusações terríveis. Tem político que foi lembrado no mensalão, foi lembrado no sanguessuga, é lembrado no petrolão. Todas as situações calamitosas do caráter e da vivência política do Brasil, essas pessoas são lembradas. Algumas respondem a vários processos no Supremo Tribunal Federal, que nunca são julgados. Tem processo que está lá parado, 5, 6, 7 anos. Daqui a pouco prescreve o crime. Ainda, semanas atrás, vi de um político reconhecidamente corrupto. O Brasil inteiro fala disso. A fama é que ele rouba, mas faz. E esse político agora está sendo condenado por um detalhe, mas um monte de outras acusações prescreveram. E nesse detalhe, por ele ter uma idade já avançada, ele então não pagaria com a cadeia, ele ficaria em prisão domiciliar, quer dizer, 30 anos de roubalheira, 30 anos de coisas erradas, aí agora, porque é idoso, não vai mais para a cadeia. Mas está cheio de idoso nas nossas cadeias brasileiras. Por que nós estamos passando por isso? Punição. Punição para tanta imoralidade, punição para tanta corrupção, punição para tanto pecado na nossa nação, mas principalmente punição por causa da igreja calada, da igreja omissa. Como disse Martin Luther King, o problema não é o grito dos corruptos, mas o silêncio dos justos. É isso que preocupa. Nós temos que ser pessoas cidadãs. Nós não temos que ter uma visão partidária. Nós, crentes, temos que ter uma visão de reino de Deus. E o reino de Deus tem que chegar sobre a nossa nação. Um dia desse, recebi um vídeo de um médico, ele dizendo, olha, daqui a 4 dias acaba a comida no hospital. Ele falou, daqui a 5 dias acaba o oxigênio no hospital. Daqui a tantos dias acaba isso e aquilo. E ele foi dizendo que se aquelas pessoas não fossem movidas dali por uma outra instalação hospitalar, que as pessoas morreriam. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Ele falou, depois de 30 anos, como médico, eu nunca imaginei viver isso. Meus queridos, é isto que a corrupção faz. A corrupção não é só o enriquecimento ilícito do corrupto. A corrupção é o empobrecimento da sociedade. A corrupção é o fortalecimento das drogas na sociedade. A corrupção é o fortalecimento do crime na sociedade. A corrupção é o fortalecimento do caixa 2 da sociedade, da maldade na sociedade, da falta de transparência na sociedade, é a falta de princípios familiares na sociedade, é a falta de caráter na sociedade. O Brasil precisa de um choque de ordem. Esse choque de ordem passa pelo processo político, passa pelo processo administrativo, sim, mas passa
principalmente por uma justiça vindo de Deus, através do povo de Deus, e que essa justiça alcance o judiciário, que também é comprometido, que nós também não podemos confiar totalmente. São tantas histórias que a gente escuta de juízes que roubaram aqui, que roubaram ali, que são condenados. Não é verdade? É juiz que pega, às vezes, um bem que foi preso de alguém que fraudou a nossa nação e o juiz fica andando com um carro, fica desfrutando de um bem que está em poder da justiça. É lamentável, é triste. Queridos, nós precisamos cobrar dos nossos pastores e líderes que eles tenham um posicionamento ético diante dos políticos corruptos. As eleições serão ano que vem. O que nós vamos fazer? Infelizmente, a impressão que dá é que tem voto que é vendido, porque não é possível apoiar pessoas que não têm comprometimento nenhum com a igreja. Não é possível. Nós precisamos pedir a Deus que cada pastor, cada líder, seja de uma igreja ou de uma denominação, que ele tenha temor a Deus. O que falta na nossa nação é temor, mas começa pela igreja, começa pelas igrejas, começa pelas denominações, começa pelas ordens de pastores, começa por nós, dos conselhos de pastores, começa por cada um de nós, começa por mim e por você. A minha oração é que a gente tenha moralidade no trato, que ninguém se venda por um prato de lentilhas, porque o final dessa venda é tristeza, é angústia, é morte. Foi Deus que te chamou, meu irmão. Não venda o seu chamado por preço algum. Eu quero convidar você a orar pela nação. O Salmo 33, versículo 12 diz: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Queria te convidar a orar pela nação, clamar pela nação. Vamos fazer o seguinte, vamos todo dia, ao meio-dia, todos nós orarmos pela nação, meio-dia, 5 minutinhos. Vamos parar onde estiver. Se estiver dentro de um lugar assim, andando, ora de olho aberto. Mas que meio-dia, a gente, com quem a gente tiver, a gente diga, ó, eu vou orar pela nação agora. Quer orar comigo? Vamos levantar um mover pela nação. Manda isso por WhatsApp, manda isso por Facebook, manda isso por rede social, por e-mail. Vamos orar, irmãos. Vamos jejuar. O momento é crítico. Está saindo agora o segundo presidente em menos de um ano e pouco. Então é muito pouco tempo. E quem que vai entrar? Se entrar alguém que também está com o nome sujo, ele vai apoiar os que têm nome sujo. Se entrar alguém que está coligado com pessoas desonestas, vai fazer coisa desonesta. Só que tem um detalhe. Quem vai eleger o próximo presidente, provavelmente, são pessoas que estão sujas. Nós temos quase 1/3 do Congresso Nacional que está citado ou na Lava Jato ou em outros processos. É lamentável demais. Isso é o que se dá conta. E o que não se dá conta? Isso que ainda não foram descobertos. E quando mexer agora no BNDES? E quando mexer agora numa série de outras coisas? E quando procurar outros grandes empresários do Brasil? Queridos, eu acredito que metade do Congresso Nacional vai ser lembrada. É preciso que a gente tenha temor a Deus. Eu não falo isso com ar de crítica, está todo mundo errado e ninguém vale nada, nem isso não. Tem gente boa no Congresso Nacional, claro que tem. O que eu estou querendo dizer é que a igreja tem que se posicionar. Primeiro em jejum, segundo em oração, terceiro em confronto, dizendo claramente para o político, aqui você não vai ter apoio, porque você é ficha suja. Infelizmente, tem até gente que se diz evangélico, que também é ficha suja. Esses não podem nos representar. Que Deus mude essa história, em nome de Jesus. Amém.